Monstro é um tema que é certeza que vai fazer sucesso. Sempre agrada, as crianças amam, se divertem. Tem aqueles que morrem de rir da história de monstro, tem aqueles que morrem de medo. Respeitar esse medo da criança pequena, dependendo da idade, é natural, é normal. E a gente precisa respeitar e escutar. E a gente vai ajudar a criança a lidar com isso, desconstruir os monstros. E por que não tornar o monstro um palhaço? Vamos falar sobre isso? Eu sou Paula Valente, educadora parental apaixonada pelas histórias, e trouxe aqui hoje um livro pra gente falar desse medinho de monstro. Que tal? O Domador de Monstros, da Ana Maria Machado, um livro da FTD Editora, com ilustrações da Supa. Ele vai contar a história do Sérgio. O Sérgio, um menino como outro qualquer, como eu, como você, que estava lá na cama dele e ele ficava olhando na hora de dormir a sombra que as árvores faziam e elas pareciam verdadeiros monstros. Então ele ficou com medo daquele monstro ali, ó, que tinha um bocão, uma língua e tava ali virado para ele. E ele resolveu que ele ia bater um papo com o monstro. Ele falou assim: ei, você pensa que me mete medo, é? Só porque você é feioso? Se você ficar me olhando assim, eu chamo um monstro muito mais feio pra te assustar. Você vai ver só. E o monstro fez o quê? Continuou ali assim pra ele, olhando pra ele igualzinho. E ele falou assim: então você vai ver só, aqui vem um monstro de um olho só. E de repente aquele monstro tinha escapulido e chegou aquele monstro de um olho só que ficou ali olhando pra ele. E ele começou a ficar com medo daquele monstro. Então ele falou assim: você vai ficar me olhando, é? Pensa que me mete medo? Eu chamo um monstro muito mais feio. Aqui vem um monstro de um olho só e duas bocas. E lá veio um monstro de um olho só e duas bocas. E ele continua: de um olho só, duas bocas e três chifres. O que aconteceu? Três chifres. Aí vem um monstro de um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombetas. Ó. E ele vai aumentando, 5 umbigos. Aí o monstro passa a ter 6 línguas. Já pensou? Um monte de línguas, 6 línguas. Bem assustador, hein? Depois, além de 6 línguas, ele tem 7 rabos e 8 corcovas. Olha quanto rabos. Depois ele passa a ter um monte de pernas. E aí, olha só. Aí vem um monstro de um olho só, duas bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas, 15 cambalhotas. E ele continuou ali até que o quarto dele ficou um carnaval de monstros mais engraçados um que o outro. Ele morreu de dar risada, ele começou a rir, ele riu muito e acabou dormindo. Cansado que estava de tanto monstro horroroso, horrível e horrendo. Mas os monstros saíram e entraram os monstros engraçados, gozados e divertidos. Quem disse que o monstro tem que ser feio, assustador? O monstro pode ser engraçado, pode ser divertido, pode ter um monte de língua careta, pode ter nariz de palhaço. E a gente pode ajudar a criança a desconstruir esse monstro. Tá com medo de monstro? Como é esse monstro? Vamos escutar da criança como é o monstro da cabecinha dela. E se a gente pegar esse monstro que tem um dentão, que tem uma orelha pontuda, que é todo verde, e se a gente puser um nariz de palhaço? Imagina aí na sua cabeça, põe um nariz de palhaço nesse seu monstro. Como é que ele ficou? Agora põe um tutu de balé. Imagina esse monstro fazendo uma pirueta. Será que o monstro vai continuar assustador? A gente vai diminuindo e a gente ajuda a criança a desconstruir esse monstro monstruoso, horrendo, que mete medo. E a gente faz ele ficar engraçado, divertido. Vamos rir do monstro, vamos brincar. Não é rir do medo, é rir do que a gente vai imaginar do que esse medo é, tá bom? Não é rir da criança. A gente ri da criança, a gente não faz isso não. A gente respeita o medo dela e a gente entende. Pode parecer ridículo para nós adultos, mas para ela é real e dá medo mesmo. Então a gente vai ajudar a desconstruir e rir da imagem que ela vai formar. Não é do medo. Lembra disso. Precisar de ajuda, me chama aqui, a gente vai conversar sobre isso. Né? A gente pode fazer sprays de matar monstro, a gente pode trazer um monte de estratégia para ajudar a lidar com esse medo. Rir deles, não, 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 por favor. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve para não perder nenhum outro. E fica a dica,
o domador de monstros. Beijinhos!